E hoje foi dia de brasileiros na pista e McLaren dominando os treinos livres no Bahrein. A McLaren foi a mais rápida nos 2 treinos livres, com Oscar Piastri fechando o dia na liderança e Lando Norris logo atrás, garantindo uma dobradinha que, olha, assustou a concorrência, viu? Hoje também teve Felipe Drugovich disputando o TL1, Gabriel Bortoleto mandando muito bem no TL2, inclusive mostrando uma melhor adaptação já. E fora das pistas, a FIA confirmou que o regulamento de 2026 está mantido, mas surpreendeu, abrindo espaço para debater a volta dos motores V10, desde que combustível 100% sustentável. Hoje é sexta-feira, 11 de abril de 2025, está começando o nosso Volta Rápida 78, com o que de mais importante rolou aí na Fórmula 1 nas últimas 24 horas. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e eu já te convido, deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, sempre procurando aí para @site F1mania e me acompanha também lá no meu Instagram pessoal, tá aqui do lado, @CarlosGarciaFM. Agora sim, bora para as notícias de hoje. A McLaren mostrou força total no Bahrein, cravando uma dobradinha no segundo treino livre dessa sexta-feira. Oscar Piastri foi o mais rápido do dia, com tempo de 1 minuto 30 segundos 505, seguido de pertinho ali pelo Lando Norris, que ficou só a 154 milésimos do companheiro de equipe. O desempenho confirma um bom momento da McLaren, reforça o favoritismo e assusta a concorrência também para o restante do final de semana, por que não? A segunda sessão teve temperaturas mais amenas em relação à TL1, mas ainda altas, 31 graus no ar, 36 graus no asfalto, com umidade aí na casa dos 46%. Foi uma sessão bem movimentada, teve atividades muito movimentadas aí sob o pôr do sol no circuito de Sakir, o pôr do sol lá sempre muito bonito, né? O George Russell, Charles Leclerc e o novato Kimi Antonelli completaram os 5 primeiros, todos com tempos muito competitivos, sempre na casa ali do meio segundo atrás do Piastri, né? Especialmente durante os instintos com pneus macios. Mais atrás, Max Verstappen ainda não encontrou o equilíbrio ideal do carro, relatou problemas com a absorção aí de ondulações da pista. Tanto que o melhor piloto entre os carros da Red Bull foi Isaac Hadjar em sexto e sim à frente do Verstappen. Liam Lawson, por sua vez, foi o 10º e o Tsunoda realmente assumiu a vaga do neozelandês, ficou só em 18º, e entre os destaques positivos do dia tem o estreante Gabriel Bortoleto também, que apareceu em 13º, demonstrou consistência, ficou próximo dos pilotos ali do pelotão intermediário, embora tenha relatado alguns probleminhas também. Os carros voltam à pista neste sábado no TL3 e a classificação 1 da tarde, pelo horário de Brasília. Sempre a corrida acontece domingo, meio-dia. É isso, Gabriel Bortoleto segue mostrando evolução na Fórmula 1. O brasileiro da Sauber fechou a sexta-feira de treinos do Bahrein com desempenho sólido, marcou aí 1:31.772 no segundo treino livre e garantiu a 13ª colocação, ficando inclusive 7 posições à frente do Hülkenberg, aí seu companheiro de equipe, que foi o último. A sessão foi realizada à noite no circuito de Sakir, com temperatura ambiente ali em torno dos 30 graus, como eu falei, o asfalto um pouco mais quente, umidade em 46%, e isso alterou um pouco as condições da pista. Logo que o pit lane foi aberto, o Bortoleto já entrou na pista rapidinho, com pneus médios, registrou 1:33.637, era o 14º mais ou menos ali naquele momento. E poucos minutos depois ele melhorou um pouquinho ali para 1:33.605 antes de ser chamado para os boxes. Na metade do treino, ele retornou com pneus macios, isso depois de um período aí de aquecimento, cravou a melhor volta do dia, 1:31.772, melhor volta dele, claro, né? E isso chegou a colocar o Bortoleto aí em 5º lugar temporariamente, logo atrás do Charles Leclerc, uma diferença pequenininha ali, 43 milésimos só. Mesmo com o avanço de outros pilotos na parte final da sessão, ele manteve o bom desempenho, fechou o dia em 13º a 1:2 do Oscar Piastri, que foi o líder. Já o Nico Hülkenberg não conseguiu encaixar uma boa volta no final, terminou em último também, fazendo outro tipo de programa de testes. E de novo, a diferença dessa para outras pistas, no caso do Gabriel Bortoleto, é que ele já conhece o circuito do Bahrein com esse carro da Sauber, sabe como ele se comporta lá, então talvez essa seja a corrida onde ele possa abusar um pouco mais do ritmo do carro, abusar um pouco mais até de ultrapassagens e tentar alguma coisa diferente para esse final de semana. Tem a nossa torcida. E o Felipe Drugovich voltou a acelerar também na Fórmula 1 nessa sexta-feira ao assumir o carro do Fernando Alonso no TL1 do GP do Bahrein. O brasileiro da Aston Martin completou a sessão com tempo de 1:35.198, finalizou o dia em 16º,
parece ruim, mas ele ficou só a 82 milésimos do Lance Stroll, que é titular da equipe, tá sempre nesse carro. Foi a primeira vez que o Drogovic participou de um treino oficial nessa temporada e ele teve que lidar com condições bastante extremas, porque no primeiro treino eles encararam aí 35 graus de temperatura ambiente, 48 graus do asfalto, umidade também só de 25%. No início do treino ele usou pneus duros, demorou um pouquinho para registrar tempo, sempre ali entre os últimos colocados. Conforme o tempo foi passando, ele foi se soltando, ainda com pneus duros ele melhorou para 1,37, 1,49, subiu para a 16ª colocação, ficando apenas 2 décimos atrás do Stroll, que estava em 15º. Já na parte final do treino, Aston Martin mandou o brasileiro para a pista com pneus macios e foi aí que ele conseguiu o seu melhor tempo, 1,35, 1,98, voltando à 16ª posição, mas com uma diferença bem pequenininha aí em relação ao Stroll, que foi o 15º. A equipe ainda checou o assoalho, asa traseira do carro, asa dianteira do carro, sugerindo aí que talvez ele tivesse dado uma escapadinha de leve, mas nada que atrapalhasse o desempenho. Entre os novatos escalados aí para esse TL1, o Drogovic ficou à frente do Ayumu Iwasa da Red Bull e do Luke Browning da Williams. Isso, claro, reforça a consistência, confiabilidade. Essa oportunidade, ela aparece para o Drogovic num momento bem interessante, onde ele aparentemente entra na lista da Cadillac para ser piloto titular da equipe no ano que vem. Então, que ele tenha colhido bons dados e tomara que ele ganhe os elogios da Aston Martin aí para valorizar o passe. E a Fórmula 1 parece mesmo estar olhando para o futuro, mas com o pé no passado, tá? E numa reunião considerada decisiva, que foi realizada hoje no Bahrein, a FIA confirmou que o novo regulamento de unidades de potência híbridas com combustível 100% sustentável está mantido para 2026, mas admitiu que os motores aspirados, aí como os lendários V10, por exemplo, voltaram à pauta, mas agora com tecnologia sustentável. O encontro foi convocado pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, contou com nomes de peso, claro, o Stefano Domenicali, que é o CEO da Fórmula 1, Nicolas Tombazis, e também representantes de todas as fabricantes envolvidas. A gente está falando aqui de Audi, Honda, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Ford e também a General Motors. No comunicado oficial, a FIA destacou o empenho técnico para construir o regulamento atual e lembrou, inclusive, que ele já atraiu gigantes como a Audi, como a GM, porém, ao mesmo tempo, admitiu que as discussões sobre os antigos V10 com combustível sustentável têm sim ganhado força como alternativa mais simples e de menor custo, principalmente se o cenário econômico global exigir ajustes. A reunião também tratou de possíveis mudanças no controle de custos ligados ao desenvolvimento das unidades de potência, com uma fiscalização mais rígida aí sobre os gastos, foco em tornar o ecossistema da Fórmula 1 também mais resiliente. Apesar desse flerte com os V10, a FIA afirmou que a eletrificação segue como prioridade pelo menos até 2029 e a partir daí o retorno dos motores aspirados sustentáveis pode sim se tornar mais que uma conversa de bastidor. E você, o que você acha disso tudo, hein? O Drogovic mais uma vez mostrou consistência para Aston Martin, né? Teve também aí Bortoleto ficando à frente do Hülkenberg, McLaren que segue mostrando força e nos bastidores aí pode ser que venha um V10 sustentável por aí. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo aí também para aquele seu amigo que adora a Fórmula 1 igual a gente. Para você ficar muito mais informado, acessa aí f1mania.net, segue a gente nas redes. A gente se fala no próximo Volta Rápida. Valeu?